9h55, de volta por aqui na CBN Cuiabá. Vamos direto para o momento do esporte dessa manhã. Momento do esporte. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Com Pedro Lima. Bom dia, Pedro Lima, tudo certo? Hoje estamos um pouquinho atrasados, mas chegamos, né? Aqui foi uma sequência de atrasos hoje, mas é porque a quarta-feira tá movimentada. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Camila Ribeiro, Thaisa, Pedros, Panoc Damasceno. Bom dia, Ellen, aos ouvintes da CBN Cuiabá. Se estamos atrasados é porque teremos acréscimos, né? Teremos prorrogação. Hoje também. E aí, Pedro Lima, vou te pedir então, porque hoje hoje você vai ficar um pouquinho mais calado, tá, Pedro Lima? Você que tá acostumado a engolir o rádio por aqui, fala mais do que tudo. Hoje tem convidado, então vou pedir pra você já apresentar aí pro ouvinte CBN. Eu já mandei aqui nos grupos, tem gente na audiência, já tem gente mandando mensagem por aqui, mas quem é que tá na nossa companhia por aqui hoje? Vocês já estavam resenhando lá fora, né? Uma risadaiada, o que tava acontecendo? A boleiragem, né? Você sabe que eu sou meio boleirão, e aí, conta. Primeira vez que eu vejo o Fernando Sobral assim... Emocionou. Pessoalmente, deu uma emocionada, mas, claro, uma presença especial aqui no nosso estúdio. Aquele que sobra em campo, grande Fernando Sobral, volante do Cuiabá, que foi titular no último jogo, inclusive aquela assistência, né, perfeita pro Daverson, é nosso convidado aqui do Jornal da CBN. Fernando, bem-vindo aqui à CBN Cuiabá, é um prazer receber você aqui no nosso estúdio. Prazer é meu, bom dia a todos, né, todos que estão presentes aqui, todos os ouvintes também. Agradecer pela oportunidade, pelo carinho, né, pela recepção que tiveram aqui comigo. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que você quiser. Qualquer pergunta? Qualquer pergunta. Então tá, então vamos. Sem abalos, Pedro Lima. Ô, Pedro Panoc, a qualquer tempo você avisa. Pode ser que daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer uma pausa, Fernando, por conta do repórter CBN, mas eu queria que você começasse já conversando com o nosso ouvinte sobre isso que o Pedro falou, né? E até relembrar um pouquinho um assunto que a gente trouxe ao longo da semana. Na última sexta-feira a gente teve a oportunidade de acompanhar ali uma coletiva que você fez à imprensa e você falou ali de um certo incômodo, né? Em razão de não estar atuando, mas retomou a titularidade aí nos últimos jogos, foi o autor dessa assistência aí que garantiu o gol do Daverson. Pessoalmente, qual que é a sua avaliação dessas últimas duas atuações, das suas duas últimas partidas? Queria que você começasse falando sobre isso. Bom, falando um pouco sobre o incômodo, eu acho que eu sempre tentei ser um jogador assim que representa o torcedor em campo, né? Sempre tentei ter essa aproximação deles, de falar um pouco da verdade, né, ser esse cara verdadeiro. E eu acho que o jogador que se sentir cômodo sem estar jogando está totalmente errado, né? Eu acho que todo jogador, quando não está tendo a oportunidade de estar em campo, de estar ajudando os companheiros, tem que ficar incomodado sim, e assim foi comigo, né? Eu acho que não foi polêmica nenhuma eu ter falado isso, porque, como eu falei, Normal. eu sou um cara verdadeiro, né? E era algo que estava me tirando a paz, né? Eu sabia que tinha condições de estar ajudando meus companheiros, sempre pensando logicamente no Cuiabá. Eu acho que o jogador tem esse individualismo, mas no meu caso não foi isso, né? Eu queria estar em campo ajudando, né? Somando força com eles, né? Principalmente porque a gente teve um início de ano um pouco ruim, né? Depois da eliminação na Copa do Brasil, né? Então, na Copa Verde também. Então foi algo que me deixou muito incomodado, mas sempre em prol do clube, do Cuiabá. Mas feliz agora pelas oportunidades, né? Contra o Fluminense lá no Rio, já fizemos um bom jogo. Jogamos contra a melhor equipe do Brasil, mas fomos de igual para igual, sem medo nenhum, buscamos a vitória. Infelizmente a gente não foi eficiente na hora de fazer o gol,
mas a equipe vem numa evolução, né? Contra o Cruzeiro já conseguimos ganhar, fora de casa, um jogo muito difícil também, onde a gente pegou eles com um momento bom, né? Vinha de vitórias, então uma vitória para dar moral, para dar uma sequência boa e confiança, né? Eu tenho certeza que agora o nosso time vai engrenar contra o Coritiba, mais um jogo difícil, então é ter sabedoria, humildade também, respeitar o nosso adversário, mas saber que é possível. Eu vou precisar fazer aquela pausa que eu te antecipei, Fernando, e rapidinho a gente volta. Repórter CBN. Oferecimento Reserva dos IPs Condomínio Horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Quarta-feira, 24 de maio de 2023. Contribuintes relatam problemas para consultar o primeiro lote de restituição do imposto de renda. O sistema está sobrecarregado por causa da demanda. Uma mensagem de falha no carregamento da página da Receita na internet aparece logo após a inserção dos dados pessoais. O órgão informou que analisa a situação. O crédito vai contemplar mais de 4 milhões de contribuintes e soma 7 bilhões e meio de reais. É o maior valor já pago pelo fisco em um lote de restituição na história. Os 5 policiais militares réus pela morte de Kathleen Romeu negaram ter alterado a cena do crime. Eles voltaram a dizer que enfrentavam criminosos quando a grávida foi atingida no dia 8 de junho de 2021. De acordo com relatos de testemunhas e a denúncia do Ministério Público, no entanto, não havia tiroteio no momento em que a vítima foi baleada. Os agentes foram interrogados numa auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro. O filho de Gugu Liberato, João Augusto Liberato, negou que tenha ficado em silêncio por vontade própria na audiência sobre a união estável da mãe dele, Rose Miriam, com o apresentador. Numa rede social, ele afirmou que tem muito a dizer, mas precisou respeitar as regras da justiça. Na terça-feira foram ouvidas em São Paulo as irmãs gêmeas de João Augusto. Marina e Sofia disseram que são favoráveis ao reconhecimento da união de Rose com o Gugu. Se a relação for comprovada, ela poderá ficar com metade da herança deixada pelo apresentador. Ele morreu em 2019. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937305. E Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Dez horas e 3 minutos, já de volta por aqui na CBN Cuiabá, quarta-feira, dia 24 de maio de 2023. A gente conseguiu acompanhar um pouquinho já, né, Pedro Lima, no primeiro bloco aqui do nosso Momento do Esporte. A gente está recebendo aqui o Fernando Sobral, volante do Cuiabá, já começou a conversar um pouquinho com a audiência. Tem muita gente por aqui, Fernando, já mandando um alô para você. O Pedro, que nos acompanha de sorriso, o Heraldo, outro Pedro, né, que é Pedro aqui no estúdio e na audiência. O Heraldo também está passando por aqui. Flávio Alves também já está deixando uma pergunta por aqui, eu vou fazer no finalzinho, mas tem muita gente já acompanhando a entrevista, mas antes, Pedro Lima tem algumas curiosidades por aqui, Pedro, fica à vontade. Bom, aproveitar aqui o Fernando Sobral para falar ainda sobre o último jogo. O Antônio Oliveira, quando chegou, né, na sua reapresentação aqui ao Cuiabá, disse que primeiro precisava organizar a defesa, né, buscar não sofrer gols, que as oportunidades lá na frente iriam aparecer. E acho que você até citou depois da partida contra o Cruzeiro, um jogo quase perfeito, né, na sua entrevista, e o Cuiabá não sofreu gols e ainda fez um gol de um atacante, né, que não havia marcado ainda na competição.
O que você acha que foi determinante para essa vitória, essa segunda vitória na competição, essa vitória por 1-0 contra o Cruzeiro? Eu acredito que o foco, né, na partida, a semana foi muito boa de trabalho, o time se organizou. Então acho que o principal objetivo foi se manter sólido, né? Não tomar gols. A gente conversou muito sobre isso, porque era uma situação que estava incomodando bastante, que o Cuiabá sempre tomava gols e isso nos fazia trabalhar sempre mais em prol disso. Então o primeiro passo era não levar gol, como o Antônio falou, se a gente não tomasse as chances iriam aparecer. E a gente foi efetivo, né? Tivemos algumas chances claras no jogo. Eu acho que o time se comportou muito bem dentro de campo. E só enaltecer mesmo a força de vontade. Sofremos ali, né, no momento que tinha que sofrer, mas foi uma partida muito boa que nos dá confiança para a sequência. Agora, Fernando, na sua visão, o fato de o Cuiabá ter ali ficado mais consistente defensivamente, a gente percebeu isso, né? Isso foi fundamental para que a equipe se sentisse, digamos, mais confortável para buscar o resultado. Até lembrando, você citou, né? O técnico pediu isso e a gente vinha acompanhando, o time vinha levando, tomando gols ali logo no começo das partidas. Então você acha que essa montada lá do técnico, do ponto de vista defensivo, foi importante também para o resultado? Demais. Eu acho que quando a gente fala parte defensiva, a gente lembra só da defesa, né? Mas hoje Só da linha ali de cá. Isso, no futebol, hoje em dia a gente sabe que não é assim que funciona. O ataque também tem que ajudar na pressão, na saída de bola do adversário. E isso eu acredito que a gente fez muito bem também. O nosso meio campo estava ali impenetrável também. Eu acho que estava bem consistente aquele setor, né? Que também dá uma estabilizada, né? Dá uma segurança ali na equipe. Então é enaltecer o poder de união que a gente teve, né? Eu acho que fisicamente a gente foi muito bem também no jogo, sobrou, né? Então, Sobrou em campo. Sobrando, né, Pedro Panoc? Então é só parabenizar todo o grupo, né? Eu acho que dá muita moral para a nova comissão também que chegou, porque foi extremamente importante essa semana que a gente teve, né? A gente trabalhou muito, treinou muito, porque sabia que era pouco tempo, né, diante de um jogo tão importante. Então parabenizar a comissão também que chegou, né, já demonstrou a sua cara. Eu acho que o time está criando uma identidade legal e é isso. Ô Pedro, você me ajuda a lembrar um pouquinho por aqui, quando a gente teve a queda ano passado, né, do treinador ainda no Brasileiro, eu acho que ficou umas 7 rodadas, não foi? Sob o comando do Jubel? 6. Demorou um pouquinho, 6 rodadas, né? Demorou um pouquinho pro Cuiabá, né? Demitiu o Pintado e ficou com o Jubel, depois demorou pro Pintado foi demitido, né, na Copa do Brasil, foi? Né? É uma derrota nos pênaltis na Copa do Brasil pro Atlético Goianiense, que era após a 5ª rodada já. Então tinha 5 rodadas do Brasileirão, aí veio esse jogo da Copa do Brasil, ele foi demitido, o Jubel ficou 6 da rodadas, 6ª rodada até a 9ª. Na 10ª rodada foi o Bernardo Franco, auxiliar do Antônio, que já ficou à beira de campo, mas já tinha ali a escalação do Antônio Oliveira. Então, a partir da 10ª rodada, que foi contra o Corinthians, aquela vitória 1-0 aqui também na Arena Pantanal. E agora, Sobral, foi uma decisão muito mais rápida, né? Saiu o Ivo Vieira, veio rapidamente o Cuiabá, já anunciou até um anúncio de certo ponto inesperado, né, por parte dos torcedores, havia comentários ali de outros nomes, mas aí o Cuiabá rapidamente agiu, trouxe o treinador de volta. Quando a gente fala ali do grupo, né, você já falou que foi uma semana muito importante de trabalho, como é que tá o clima ali? Todo mundo tá feliz com a volta do treinador, muita gente já tava ambientado, também são 10 jogadores remanescentes, né, Pedro Lima, do grupo passado. Como é que tá esse clima aí com a chegada do Antônio e da comissão técnica? Bom, acho que mudou depois da vitória, né? Porque o clima tava muito pesado, né? Com resultados ruins, com demissão de treinador. Então, tinha uma nuvem negra ali pairando sobre o Cuiabá, né? Mas essa semana, depois da vitória agora, então, foi muito boa, né? A nossa semana de treino também foi muito leve, né? Eu acho que o Antônio é um cara que sabe gerir um grupo, né? A sua comissão também tentaram se aproximar mais de nós ali na resenha. Então, eu acredito que não só pela vitória, mas pelo jeito que eles nos trataram, do jeito que a gente recebeu eles também, vai se criando um clima muito bom, né? Para que a gente possa surpreender nesse Campeonato Brasileiro tão difícil. E pessoalmente, Fernando, você não teve uma grande regularidade do início do ano para cá, né? De jogar todos os jogos, né? O Ivo Vieira às vezes não utilizava você, deixava na reserva. Tá mais confortável agora que jogou contra o Fluminense e foi titular contra o Cruzeiro também, pôde ajudar bastante. Parabéns pela partida, jogou muito.
inclusive colaborou com a assistência, né, que foi um dos pontos mais importantes do jogo. Tá mais tranquilo, mais confortável agora com a chegada do Antônio? Cara, feliz, tô me sentindo útil, né? E isso para um jogador não tem preço que pague, né? Fazer o que a gente ama, que é estar ali ajudando os companheiros, né? Tá fazendo o seu melhor ali dentro de campo. Então isso para mim é muito satisfatório, né? Eu sou um cara que sempre quero estar jogando, né? Que sou competitivo ao extremo, não sei perder de jeito nenhum, né? Então E nas últimas temporadas também sempre vinha jogando, né, no Ceará? Sim, exatamente. Cheguei com uma grande expectativa por parte do torcedor, da imprensa. Então eu tinha isso dentro de mim de chegar para fazer a minha melhor temporada, né? De bater meus números, gols, assistência. Vim com expectativa muito boa, ainda continuo com essa expectativa, né? Sei que tem muitos jogos importantes pela frente. E se o treinador sempre optar por mim, eu vou fazer o meu máximo para estar me cuidando, como eu sempre me cuidei, mesmo sem estar jogando, né, com o Ivo constantemente. Eu sempre me cuidei ao extremo, nunca deixei a peteca cair. E agora chegou a hora de colher os frutos, né? Continuar trabalhando e continuar jogando, se Deus quiser, se o professor continuar optando por mim aí para ajudar o Cuiabá em primeiro lugar. Depois desse cruzamento aí. Foi um bom cartão de visita, né, Pedro Panoc? Esse foi. Você que está chegando agora, estamos conversando com o volante do Cuiabá, Fernando Sobral. Sobral, voltando um pouquinho atrás, você foi anunciado ali em dezembro, né, como inclusive um dos primeiros reforços do Dourado para essa temporada. Passado já quase um semestre, que balanço você faz até o momento, inclusive levando em consideração que quando você chegou a dizer que talvez 2022 tenha sido ali um pior ano da sua carreira. Qual que é o peso dessa temporada de 2023 para você, levando em consideração toda essa situação que você viu em 2022? Cara, eu tô impressionado com a memória de vocês sabem, lembro de tudo. A gente estudou um pouquinho, né, o entrevistado. Acho que puxa a capivara toda, né? Mas falando um pouco da minha declaração ali, né, realmente 2022 foi talvez o pior ano da minha carreira, com lesão. Acabei sofrendo também sem jogar, teve o rebaixamento do Ceará, um clube que eu aprendi a gostar de verdade, de coração, né? Então foi o pior ano, sem sombra de dúvidas. Então eu vim totalmente focado, né? Quando eu escolhi o Cuiabá, eu sabia que a gente seria o patinho feio do campeonato, mas ao mesmo tempo eu sei que Deus só age no meio do improvável, né? Então eu vim com essa total certeza de que a gente faria um grande ano, que iria surpreender a todos nesse campeonato, né? Eu sou acostumado com isso, eu gosto disso, né? De desafios. Então Cuiabá, quando apareceu o convite, eu conversei com o meu empresário para que a gente fechasse. Lógico que tem um lado da proposta também, mas o meu primeiro pensamento foi em fazer história no Cuiabá, né, de surpreender esses adversários gigantes aí do Brasil. Quando ninguém põe fé, a gente vai lá e surpreende, assim como foi contra o Cruzeiro, assim também como foi com o Fluminense. Apesar da derrota, a gente fez um jogo muito bom, né, contra eles. Já encaixou melhor, né? Exatamente. Então é continuar nessa pegada, né, tentando surpreender nossos adversários, não temendo a ninguém. Dentro de campo são 11 contra 11, eu sempre falo isso para os meus companheiros ali no vestiário, não tem o que temer. Vai ganhar quem competir mais, então a gente tem que competir muito, focar muito, ter muita atenção para que a gente consiga nossas vitórias. E ainda falando da chegada do Sua mãe Fernando tá aqui, Sobral, tá, que... Pedro Lima? mãe. Capricha. Apesar de ter ganhado do meu beijo. time, parabéns. Ela é cruzeirense, minha mãe dona cruzeirense. Margarete. Mineira, Ficou cruzeirense. triste, mas ficou feliz, Não, né, Pedro mas Lima? ela Meio torce termo. pro Cuiabá também, que o Cuiabá que dá alegrias pra gente aqui em Mato Grosso. Mas falando ainda da apresentação, da vinda do Fernando Sobral, tirar algumas dúvidas, né, do torcedor. Você veio de forma definitiva, né? O contrato Até 2025. Até 2025, então já tem ainda um tempo aí pelo Cuiabá e se Deus quiser vai renovar mais tempo. No ano passado jogou pelo Ceará e conhece bem o Cuiabá também, né, Fernando? Você atuou, ele me disse que atuou pelo Guarani de Sobral em 2012 contra o Cuiabá na Série C, jogou contra o Cuiabá também pelo Sampaio Corrêa quando você atuava lá e na Série A já pelo Ceará. O que você escuta falar do Cuiabá, se isso pesou também na sua escolha para vir para cá? Bom, falando um pouco do Cuiabá, né, um clube que
sempre tive amigos que jogaram por aqui, então sempre me deram referências muito boas, né? Um projeto muito ousado que o presidente tem, então isso me fez querer ainda mais participar desse projeto, né? Dessa crescente aí do clube. Então eu acho que a gente tem tudo para crescer junto. Sou um cara que veio meio desacreditado assim na carreira também, então eu acredito que a gente tem uma história parecida. É um prazer enorme fazer a história do Cuiabá. Eu espero que essa história possa ter muitos finais felizes. Boas palavras do volante. Tem mensagens de ouvintes por aí, Pedro Panoc. Você quer começar a trazer também a participação dos torcedores? Como é que a gente está nesse momento? Ou você tem mais curiosidades aí também para o Sobral? Vamos trazer também aqui a participação dos torcedores, então, Camila. Temos a pergunta do Pécora. O doutor diz o seguinte... Doutor Diogo Pécora. Diogo Pécora, que inclusive faz parte aqui do outro programa de esportes da casa, Fernando Sobral. E a pergunta por favor, pergunte ao Sobral como é que está o clima no elenco, com a possibilidade real de emplacar 3 vitórias seguidas, considerando aí os jogos com Curitiba e Goiás. A gente também tinha preparado esse questionamento, tá confiante, mas vamos aqui já adicionar junto à indagação aqui do Dr. Pécora. Uma já foi, né? Contra o Cruzeiro já foi. Faltam 2, Pedro Lima. Dá para chegar, Sobral? Se preparar mentalmente. Eu acredito que futebol é muito mental, ainda mais depois de uma vitória tão importante como essa, às vezes dá uma relaxada, né? Então não pode relaxar, né? A gente sabe que, apesar de ser 2 times, como é que eu posso estão dizer? brigando ali na parte de baixo, estão brigando ali com a gente, né? Então a gente não pode deixar de manter a pegada, não pode achar que vai ser fácil, pelo contrário, tem que achar que vai ser os jogos mais difíceis do campeonato. Exato. Só assim a gente vai conseguir os nossos objetivos, respeitando o adversário, né, respeitando ali, jogando bola, aproveitando as oportunidades de gol que tiver, sendo efetivo, né, tanto no ataque como na defesa. Uma pergunta aqui aleatória que eu tenho para fazer, Sobral, é que uma sequência de 5 jogos, o Cuiabá tem 4 jogos fora, né? De casa. Foi Fluminense, Cruzeiro, aí Coritiba aqui, depois Goiás e Corinthians fora. Como que vocês encaram isso? Acha que prejudica bastante nesse início de campeonato? A gente sabe que jogo fora é muito difícil, né? Eles têm um apoio da torcida, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quando o adversário, no caso nós, quando vai muito bem no jogo, a torcida acaba se voltando contra eles, pode ser algo que prejudique também o desempenho deles. Então, como eu falei, a gente tem que se manter focado, tem que fazer um jogo quase perfeito, né, como foi contra o Cruzeiro, para que a gente consiga nossos objetivos. Essa frase vai ficar marcada na sua carreira aqui. Consiga surpreender aí nossos adversários, né? Eu acho que o nosso time é bom, né, mentalmente, fisicamente, tecnicamente também, então entrosar mais ainda, né, abraçar mais ainda a ideia do nosso treinador, que é um cara que chegou para agregar muito com a gente. Sobral, 10 horas e 18 minutos, a gente está conversando com o volante do Cuiabá por aqui, Fernando Sobral, pela primeira vez, inclusive, né, Pedro Lima? A gente já teve a oportunidade de conversar com alguns treinadores, alguns jogadores, mas sempre por telefone, já agradecer. Sim. Obrigado. A participação dele por aqui também. Quebrando tabus aqui, Quebrando tabus. Sobral. Que seja o primeiro. Já chega lá no Cuiabá, né? E fala, galera, tem uma galera lá que é legal. Um povo simpático. Vão lá passear, conversar um pouco. Já faz a nossa fita por lá. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, né? Espero que eu possa ter sido essa ponte aí. Que Show. Seja um divisor de águas por aqui. Mas, Sobral, você citou um pouquinho, né, a sua passagem pelo Ceará. Foi uma passagem muito marcante por lá. E não é à toa que você tem um carinho muito grande por parte do torcedor, né? A gente até brinca que vê ali nas suas redes sociais uma invasão de gente. Volta pro Ceará, enfim. Como é que você espera também que até pensando, né, você falou que tem um contrato até longo aqui no Cuiabá. Como conquistar também o carinho do torcedor cuiabano? Como é que você tá já acompanhando essa experiência, né? O Cuiabá é um time novo, né? Tá ali estreante ainda na Série A, terceiro ano, aliás, de participação. É um time de uma torcida menor, um pouco mais tímida, talvez. Mas como é que tá aí a sua relação com o torcedor? E você espera também conquistar esse carinho, a exemplo do que aconteceu lá no Ceará? Bom, primeiramente tem que jogar muita bola, né? Foi assim que eu conquistei o carinho, o respeito dos torcedores, né? A gente sabe que o torcedor é muito passional, né? Eles admiram muito aquele jogador que se doa
dentro de campo, que corre por eles, que os represente da melhor maneira. Foi assim que eu conquistei o carinho dos torcedores, não só do Ceará, mas todos os clubes que eu passei, né? Então aqui no Cuiabá não é diferente. É jogar muita bola, se doar ao máximo dentro de campo, representá-los da melhor maneira, dando a vida, né, para que o clube consiga os objetivos. Eu acho que esse é o caminho para conseguir o carinho do torcedor. Então, eu espero também que o torcedor possa comparecer com mais número ainda dentro do estádio para nos apoiar, né, que eles possam nos abraçar, né, até o final do ano. E para jogador não tem coisa melhor do que ter a casa cheia, né, o torcedor ali lhe apoiando nos momentos que for preciso, lhe dando aquele fôlego a mais quando faltar. E eu acredito que é isso. E a Arena Pantanal, Sobral? Gostou do campo, do estádio? Sempre gostei, né? Já jogou aqui algumas vezes, né? Contra aqui eu gostei, apesar do calor, de se sentir sufocado um pouco. Mas hoje eu estou tendo a oportunidade aqui de trabalhar aqui, de fazer jogos aqui na arena, né? Eu acho que o costume faz a gente progredir, faz a gente sentir menos, né, aquela panela de pressão que é a Arena Pantanal. Quando era visitante, né? Isso. De quando era visitante. Quando era visitante, o nariz ressecava ali, os lábios também, né? Era difícil jogar aqui, muito difícil. Sempre foi difícil jogar contra o Cuiabá. E é uma arma, né, que o Cuiabá precisa saber utilizar sempre. Exatamente. Por mim, a gente jogava 4 horas aqui direto. Os adversários iam sofrer demais. Você vem também do Ceará, que é um lugar também bastante quente. A dúvida é, qual é mais quente? O Fortaleza, Sobral, Ceará de uma forma geral, ou Cuiabá ganha em termos de temperatura? O Pedro tava doido para fazer essa pergunta. O Pedro furou o Pedro. Não, mas não tem problema. Faz de conta que foi o meu xará. Cara, muito quente. Eu acho que para mim assim foi mais tranquilo, né, em relação a acostumar, né, porque eu venho de uma cidade quente. Sobral também é bem quente, bate de frente com Cuiabá. Eu tenho um tio que é lá de Sobral, por isso que eu falo, porque sempre falavam, né? Sobral e Cuiabá é que disputam as cidades mais quentes do Brasil. Só que eu fui pra Teresina também no Piauí, não perde muito não, viu? Teresina, Palmas também tem verdade, Juazeiro um do histórico Norte, de temperatura quente. Mas foi bem tranquilo para mim a adaptação, muito rápido, né? Para mim eu sofri bem menos comparado aos jogadores que veio de outras regiões. Para mim foi tranquilo, né? Sou um cara muito casca intenso grossa também, já, né? casca grossa, né? Então foi de boa para mim. Tem mais gente chegando por aqui, Pedro Lima, pelo 99803-5580. O Adriano tá falando, parabéns, Sobral, linda assistência na vitória sobre o Cruzeiro. O Cave Augusto Menezes, bom dia a todos. O cara da meiuca do Cuiabá. Tem gente aqui torcendo também para que você se mantenha na titularidade. E o Samuel Capelari, você falou que podia fazer pergunta polêmica, ele tá perguntando por aqui. Pergunta se os jogadores também sentem dentro de campo que a arbitragem pesa a mão contra o Cuiabá. Volta e meia, essa é uma reclamação do nosso arquibancada virtual por aqui, né? O Pedro Lima, inclusive, fez diversas críticas em relação à arbitragem no último jogo. Eu lembro também do jogo que a Edna, né, apitou, acho que foi contra o Fluminense. Creio que sim. Você também fez algumas críticas ali falando, né, sobre alguns lances. Tem essa impressão por parte dos jogadores? A gente sabe que o jogador não gosta muito de criticar ali a arbitragem, mas respondendo aí o Samuel, fica essa impressão mesmo que o Cuiabá às vezes é prejudicado? Com certeza. Eu acho que eu venho de uma equipe também que sofria com isso também, com a arbitragem, que sempre tinha essas polêmicas, né? A gente sabe que quando a gente joga com esses times maiores, do eixo, assim, né? Do eixo, né? Sempre acaba puxando um pouco. Confesso que no jogo contra o Cruzeiro também fiquei com um pouco de medo ali. Eu acho que teve uns lances ali dentro da área, meio duvidosos. E quando acontece contra a gente eu já fico meio receoso, né, de eles marcarem o pênalti, apesar de não ser, porque a gente sabe que eles puxam muito, né? Então é algo que se tornou normal, mas não pode acontecer, tem que ser justo, né? Tem que apitar o jogo para os dois lados, tem que ter critério. E a gente sabe que no futebol, principalmente quando se fala de Cuiabá, muitas vezes não tem critério, né? Então é algo a se rever, né? A gente sabe que lances podem definir jogos, então o juiz é um personagem muito importante ali dentro do jogo também. No jogo passado também, ele acabou dando algumas faltas também, que no meu ponto de vista não foi nada, né? Tentando ali favorecer o Cruzeiro de alguma forma, e é algo que nos incomoda, mas ao mesmo tempo
a gente não pode focar no árbitro, tem que focar no nosso trabalho, né? Errar o menos possível e se arriscar o menos possível quando se tratar de fazer uma falta mais dura, de reclamar, porque a gente sempre sabe que pode sobrar pra gente. Reclamar não pode, né, Sobral? Hoje E em agora- dia não pode mais nada. Reclamar você não pode nem falar com o árbitro. Felipe Augusto na estreia, né, acabou reclamando de um lance, levou amarelo, depois uma falta, outro amarelo, acabou ficando suspenso. Temos alguns minutinhos ainda, vou entrar no assunto campo, rapidinho aqui. Ah, o Flávio Alves mandou pergunta também sobre Flávio Alves? Então esquema. manda do Flávio aí. Dá pra fazer do Flávio Alves Claro. então primeiro? Então, Mais peraí. ouvinte. Ajuda aí, É mais Pedro importante Panotti, que que eu. meu celular travou tudo aqui. O Flávio Alves, eu acabei de mandar uma mensagem aí no grupo que ele compartilhou sobre esquemas táticos. Perguntas. Certo, Vai. ele diz o seguinte, pergunta então ao Sobral, peraí que mudou aqui, peraí. Vai. Qual posição ele se sente mais à vontade, primeiro volante ou segundo volante? Ele acha que rendeu mais? Qual dessas posições que rendeu mais? Eu acredito que segundo volante, né? Segundo volante, eu acho que eu sou um cara que saiu muito pro jogo, que gosta de armar jogo, que gosta de achar uns passes, dar umas Dá conduzidas uma de assistência? bola, né? Dar assistência, aparecer na área ali de surpresa. Acredito que vocês devem lembrar do finalzinho do jogo ali, um lance que eu corri ali como se não existisse Lembro. amanhã, uma oportunidade, Correu como que se fosse apareceu. o último dia, né? Exatamente, eu sou um cara que gosta de fazer gol também, né? Apesar de algum tempinho passar em branco, mas já fiz 2 golzinhos aí no começo do ano, né? Não tive tanta oportunidade, mas fiz 2 golzinhos, o que faz mostrar pro torcedor que eu gosto também de fazer gol, que eu gosto de ajudar a equipe contribuindo ali ofensivamente também. Então acho que segundo volante, né? Às vezes quando jogo com 3 volantes também, eu gosto demais. Como vai jogar muitas vezes, eu acredito, o Cuiabá. Exatamente. Então, sou um cara que me dou bastante, né? Um cara muito intenso, que gosta de Certo. atacar, mas com certeza ajuda ali na defesa, na marcação, nos desarmes, né? Fui conhecido como isso também. Então, eu acho que é isso. Bom, ainda bem que você me deu aquela aula ontem aqui, né, Pedro Lima, de primeiro volante. Tabuleirinho? Ele fez um PL. tabuleiro aqui ontem, Sobral. Eu falei, eu só gosto, mas eu não entendo nada. Me explica aí, Pedro Lima. Pedro Lima explicou aqui, ó, rascunhou todos os detalhes, mas... Era mais ou menos Diga. a pergunta do Flávio, que eu queria também Exatamente. saber se ele preferia jogar de primeiro ou segundo volante. Também acredito que o Sobral rende mais como segundo volante. Um jogador que sabe chegar à frente, tem uma intensidade alta. Mas falando do último jogo, o Antônio mudou um pouco o esquema tático do Cuiabá. Era um 4-1-4-1 ali sem a bola, né? Uma linha com Wellington Silva, Denilson, você e o Cafu, né? E o Ranielli como primeiro volante. Você acha que encaixou legal, deu uma engrenagem boa ali de transição defensiva, fechadinho, uma transição ofensiva também. Você jogando pela direita, né? Saindo bastante pela direita ali com o Matheus Alexandre e acabou rendendo o cruzamento lá na linha de fundo, né? Gostou dessa postura? Eu acho que o time ficou bem sólido, né? Lógico que a gente não pode frisar aqui que é o time titular, Claro. porque os nossos companheiros também estão trabalhando. Cada jogo é um buscando, jogo, né? buscando a posição deles também. Então o time está muito bem, né? Todo mundo está preparado para jogar de titular. Falando um pouco do primeiro e segundo volante também, se você parar para analisar no lance do nosso gol, quem estava lá na frente me ajudando ali, quem me deu o passe foi o Ranieri, né, o nosso primeiro volante. Isso mostra que hoje o futebol, todo mundo é importante, né? Não tem mais aquela de, primeiro volante tem que ficar lá atrás, Sim, dando proteção fixo, né? para a defesa. Mas não, a gente vê o Casemiro hoje fazendo gol, né, fazendo gol direto. Então, até o primeiro volante hoje costuma participar muito da parte ofensiva também. Assim como o centroavante é importante na hora de defender, de fechar linhas, né? Então, todo mundo é importante hoje. E como que é a resenha lá? O Ronald tá te devendo? Porque ele errou aquele passe lá? Não, acontece assim como ele acabou, né, errando ali. É normal de jogo, no jogo também eu acabei errando também, isso faz parte. Mas É só fico resenha. feliz pela vitória, né, ter dado passe pro Davis, um cara que
Se O cobra Daverson muito. serviu o jantar Eu lá, tô né? pra esperando o você. Pix ainda. Devinho, faz o primeiro gol, né, cara? Pra desencantar. Tava 8 jogos, né, Pedro Lima, sem marcar, o ataque ainda não tinha marcado, como você falou, desencantou, que seja o primeiro de muitos. Hoje Fernando, eu pego ele lá no clube. 10 horas e 30 minutos em ponto, a gente precisa fazer só mais uma pausa aqui pro repórter CBN, pedir pra você ficar só mais uns minutinhos Só pra até gente voltar. Mentira. Tranquilo. E se despedir com tranquilidade, é bem rapidinho, tá bom? Tranquilo. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937305. E Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Quer falar com a gente? Mande mensagem de texto ou áudio no WhatsApp da CBN Cuiabá. 99803-5580. Repórter CBN. Oferecimento Reserva dos IPs Condomínio Horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Quarta-feira, 24 de maio de 2023. Mais de 10 mil alunos estão sem aula em 36 escolas da rede municipal do Rio de Janeiro por causa de uma operação das polícias civil e militar. Uma clínica da família precisou interromper o funcionamento. A ação mira criminosos de outros estados escondidos nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense. Também são procurados os chefes do tráfico de drogas. A operação ocorre exatamente um ano depois de uma ação das polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal que terminou com 25 mortos no Complexo da Penha, a segunda mais letal da história do Rio. 19% dos formandos em licenciaturas não querem trabalhar como professores. A baixa remuneração e as más condições das escolas afastam os jovens das salas de aula e levam a um risco de déficit docente. Os dados foram retirados de respostas para um questionário aplicado para os estudantes inscritos no ENAD em 2021. Naquela edição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, foram avaliadas as licenciaturas da área de Ciências Humanas, Biológicas e Exatas. Um servidor do Ministério Público de Minas Gerais, flagrado nos atos golpistas de 8 de janeiro, fez um acordo com a instituição para não perder o emprego. Ele assinou um termo de ajustamento disciplinar depois de uma reclamação instaurada pela Corregedoria Geral do Ministério Público. Além de falta funcional, ele foi denunciado por incitação à subversão da ordem jurídica. O servidor foi punido com uma série de medidas, como retirar das redes sociais em até 5 dias as publicações ofensivas aos poderes da República e à democracia e pagar multa de 2 salários mínimos. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN, informação com Larissa Lopes de Brasília. Marcela, diante de relatos de contribuintes a respeito de problemas para fazer a consulta ao primeiro lote da restituição do imposto de renda, a Receita Federal informou que está providenciando aumento da infraestrutura. Em nota, o fisco também afirmou que está monitorando o sistema de consulta, que está sobrecarregado diante da alta demanda, que, segundo a Receita, está fora do padrão. O elevado número de acessos pode estar afetando também o portal do governo federal, o gov.br, que está apresentando problemas. Marcela. Obrigada pelas informações, Larissa Lopes, ainda na capital federal. Informação agora de Felipe Igreja. Marcela, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou agora há pouco que a Câmara vai cometer um erro estratégico se aprovar a medida provisória de reestruturação do governo, retirando do Ministério do Meio Ambiente o controle do cadastro ambiental rural.
A ministra está participando de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Casa para apresentar os planos da pasta aos deputados. A ministra, então, criticou essa possibilidade do ministério dela perder funções, ser esvaziado e não ficar mais com o controle do cadastro ambiental rural. É uma possibilidade presente no relatório que já foi apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões, do MDB. O cadastro é importante para que o Ministério tenha o controle e os dados sobre as propriedades rurais, possa monitorar e combater o desmatamento ilegal. Marina Silva diz que não entende essa mudança, que ela não traz fator positivo nem mesmo para a agricultura, que seria um erro estratégico dos deputados com prejuízos para a agricultura em função de acordos do país com o Mercosul e a União Europeia. Marcela. Obrigada, Felipe Igreja. No horário de Brasília, 11h35. Agora vamos falar de um assunto muito sério. Os casos de dengue continuam sendo uma grande preocupação. Mas a gente pode mudar isso se cada um fizer a sua parte. Coloque areia nos pratinhos das plantas. Elimine todos os focos de água parada, sendo limpa ou suja, seja em garrafas, calhas, potes, e mantenha limpas as caixas d'água e piscinas. É sempre bom lembrar de cuidar da nossa casa, do quintal, da nossa rua. E se você sentir algum sintoma como febre alta, dor no corpo, dor ao mexer os olhos, manchas vermelhas na pele, náusea ou vômito, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo e não se automedique. Siga o governo nas redes sociais para saber mais. @GovMatoGrosso. Com todo mundo cuidando e se prevenindo, a gente consegue cancelar a dengue de vez. Um alerta do governo de Mato Grosso. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Inspirado em pessoas que vão além do óbvio, o Urbanit da Vanguard tem espaços criados para atender um estilo de vida dinâmico e autêntico. Localizado na região do Jardim das Américas, foi pensado para quem trabalha, estuda e busca novas experiências. São apartamentos de 52 a 89 metros quadrados, com até 3 quartos, sendo uma suíte. Venha conhecer o Urbanit, na Central de Decorados da Vanguard, Avenida Miguel Sutil, em frente ao Parque Mãe Bonifácia. Vanguard. Repense sua forma de morar. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937305. E Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Dez horas e 38 minutos, tem convidado por aqui, a gente está conversando nesta manhã com o volante do Cuiabá, Fernando Sobral, então Pedro Panoc nos deu acréscimos, né? O Fernando não está entendendo nada, geralmente a gente segue até 10h30, Fernando, mas aí como você está aqui, o torcedor está gostando, está acompanhando, nós ganhamos um tempinho a mais por aqui. Só mandar um abraço para todo mundo que está participando. Pedro Lima, João Bosco Cardoso, bom dia Sobral, parabéns pela excelente partida também contra o Cruzeiro. Sou mineiro, mas moro em Cuiabá há 40 anos, parabéns pela atuação. Agnel Martins, na verdade, craque, que Deus continue abençoando, sobretudo pela assistência no último jogo. Tem mais gente chegando por aqui, o Alex, parabéns Sobral, continue jogando esse bolão, que Deus te abençoe, fica no Cuiabá mesmo, o Dourado precisa de jogadores de raça igual a você. Tá todo mundo participando por aqui, gostando da sua conversa, Sobral, mas queria aproveitar, eu acho que o Pedro Lima e o Panoc ainda tem ali mais alguns questionamentos nesse finalzinho, mas eu não posso deixar também de questionar você sobre essa situação que a gente acompanhou, né? Foge um pouquinho do Cuiabá, mas no universo do esporte, né? O Daverson até fez uma menção ali durante a entrevista dele, essa situação do Vini Júnior, né? Enquanto atleta, membro, né, desse universo do futebol, como é que você acompanha essa situação toda, né? Casos reiterados
casos de racismo, crimes sendo praticados e a gente não acompanha, né, punições severas, quase nada. Agora que algumas ações começaram a ser tomadas, você acha que é uma página muito triste também no esporte? Demais, muito triste, né? Principalmente falando desse assunto que é muito delicado, a gente vê que é uma liga que tem muitos outros jogadores, né, que são da mesma cor do Vinícius Júnior. Então a gente vê caindo sobre ele do jeito que está caindo agora. É algo que nos deixa triste por ser brasileiro também. A gente acaba sentindo muito, né? E tem algumas situações que a gente não entende, né? Jogadores ali do time adversário dentro de campo, ao invés de apoiar o jogador nessa situação, vai querer agredir, né? Falando do jogo passado agora, teve um jogador que deu uma gravata nele e eu fico sem entender o que passa na cabeça de um jogador, de um ser humano desse, né? Que ao invés de apoiar, de dar força pro jogador, vai querer fazer confusão com o menino que é muito novo, né? Que tá sofrendo muito, que tá sendo atacado de uma forma tão injusta, tão agressiva. E é algo criminosa, que, né? Sim, criminosa. É algo que nos deixa muito triste, né? E espero que as providências cabíveis possam ser feitas, porque, como você falou, é um crime, né? E pra gente que vê é muito triste, né? Então, desejar força pro Vinícius Júnior, mais força ainda porque a gente que acompanha de fora vê que ele é um cara com a mente muito forte, né? Todo momento ele aguentou, né? Não só por esse momento, mas pela carreira que ele teve, a gente sempre viu que é um cara que não se envolve em polêmica, um cara que parece ter um coração muito bom, a mente muito forte. Então é desejar mais força ainda, né? Que é um momento muito delicado aí que ele está passando na vida dele. E como jogador falando, eu acho que ele poderia bater o pé, né? Ali no jogo mesmo, sair dentro de campo, né? Parar o jogo, porque é uma situação que ninguém gostaria de passar. E ele é um craque, né? É. Alegre, ousado. Irreverente, né? Que hoje é o melhor jogador brasileiro. Pô, joga em todo que tem. lugar e nunca tem isso, só na Espanha, né? Joga Champions League aí na Inglaterra, todo mundo abraça ele, os jogadores adversários. Seleção brasileira, né? Seleção. Copa do Mundo. Então, é algo que deixa muito triste e diminui a vontade de jogar na Espanha. Ô Pedro Lima, o Canidia tá por aqui. Ele tá acompanhando Canidia. lá de São Paulo, o Sobral. Como é mesmo? São Nome? Carlos. São Carlos, né? Ele tá dizendo assim, Camila, alguém já levou o Sobral no São Gonçalo Beira-Rio pra comer aquele peixe que só Cuiabá tem? Falou de comer, a gente gosta também, Só né? pelo convite. Vamos. Partiu, Pedro Dentro. Lima? Já conheceu um Qual- pouquinho a cidade, Sobral, aí? Como é que É tá? muito pouco. Eu sou um cara mais caseiro, né? Quando eu costumo sair ali para levar as crianças, para ir no cinema, para ir dar uma brincada no restaurante. Mas cheguei aí lá na Chapada uma vez, né? Mas não tive tanto tempo de aproveitar ao máximo. Mas Vamos marcar esse Tem peixinho no São Gonçalo oportunidades. Aí, Beira-Rio. já fica a dica do Canidia, Mojica né? de pintado. O negócio lá é pintadinho diferenciado, frito né, Pedro Lima? E cabeça de pacu, né? Pra não Vai sair ele nunca mais. mais ir embora daqui de Vai, Cuiabá. como é que você falou que vai virar? Fernando Sobral vai virar o quê? Fernando Dourado? Eu acho que é Fernando isso. Dourado. Pedro Lima tá profetizando por aqui. Quase reta final, Pedro Lima. Mais alguma curiosidade por aí? Eu nem consigo trazer a mensagem de todo Sim. mundo. Herman também, parabéns, Sobral. Um excelente jogador. Tem muita gente participando, mas fica à vontade, Pedro. Só agora saber a perspectiva pro próximo jogo, né? Curitiba vem aí, é o ex-clube do Antônio Oliveira, vai ter essa peculiaridade aí nesse confronto. Acho que o Curitiba é o último da Lanterna, tabela né? de classificação. É um confronto direto, querendo ou não, nesse início de campeonato. Ano passado, o Cuiabá ficou em 16º e o Curitiba em 15º. Foi uma disputa ali grande, até com o Ceará, né? Pela permanência na Série A do Brasileirão. Então, depois dessa vitória, uma confiança renovada. Como que tá a expectativa para enfrentar o Curitiba no próximo sábado aqui na Arena? Eu falei um pouco tempo atrás, né, sobre pés no chão, tratar esse jogo como o jogo mais difícil do campeonato. É uma final, né, eles vêm mais concentrados, mais focados, né, tentando vencer para sair dessa zona aí que tanto incomoda. E a gente tem que fazer nosso papel de casa, né, com humildade, com respeito ao nosso adversário, mas se doando ao máximo, entregando tudo que tiver, porque sabemos que é um confronto que pode ser um divisor de águas, né? Então acredito que se a gente estiver focado ao máximo, aproveitar nossas chances sem tomar gol,
continuar essa sequência aí sem levar gol, a gente vai conseguir nosso objetivo, que com certeza é a vitória, fazer nosso torcedor feliz. Espero que eles possam lá comparecer, nos dar força, né, durante os 90 minutos e no final do jogo a gente possa estar felizes, todo mundo junto. E também tem essa de tirar o peso da primeira vitória em casa, né? O Sim. Cuiabá já venceu 2 lá em Minas, Lá em o campeonato Minas. podia ser lá em Minas Gerais. Como Todos você os jogos- falou aqui ontem, o Cuiabá é vice-campeão do Campeonato Mineiro, Vice-campeão né? mineiro já, nesse começo de Brinquei campeonato. com isso também. Você brincou com isso também? 2 vitórias lá em Minas, né? Então, Perdeu espero só que a pro gente Galo possa aqui. ganhar do Galo lá também, né? Boa. Aí fechou. o Na Arena pacote. MRV, Coelho, provavelmente. Galo e Raposa. Mas primeiro tem muita estrada para percorrer, né? Muito jogo Tem. importante aí. Vai começar agora contra o Curitiba. Mas uma vitória, se Deus quiser, e a gente possa estar subindo o elevador aí. Dentro de casa, né? Com certeza. Conseguir essa vitória, Sobral, é importante, né? Demais diante do nosso torcedor que espera sair do estádio ali feliz, né? Para casa, com seus filhos, com seus familiares, amigos. A gente espera dar o nosso melhor para fazer isso acontecer, né? Diante do nosso torcedor que tanto nos apoia. Show, Boa, Camila. tem gente convidando também o Fernando pra pescar, tá? O Alex tá lá em Sorriso, falou, Sobral tá convidado a pescar. Que é assim, o povo chama pra comer peixe e chama pra pescar também. Mais alguma curiosidade por aí, Pedro Panoc, antes da gente se despedir? O que é que você manda? Eu vou transferir a minha curiosidade para uma pergunta aqui do nosso ouvinte, que é o Jorge Evangelista. Ele fala aqui, ó, após o sucesso do Jorge Jesus, tivemos aí, ele usou um termo, invasão de técnicos portugueses no Brasil. No próprio Cuiabá, né, nos últimos 365 dias, foram 2. No caso, agora o retorno do Antônio, né? E aí ele pergunta, eu gostaria de saber do Sobral, né, que ele falasse dessas diferenças notáveis, dessa safra de treinadores para os técnicos brasileiros. Eu acho que o Brasil sempre foi um país que acolhe muito bem as pessoas, né? São profissionais de altíssimo nível, né? Falando aí de Jorge Jesus que abriu essa porta, né? Temos o Abel Ferreira aí que Não já sei por que o histórico. Jorge não citou o Abel, né? Flamenguista. Já é um treinador histórico aí no nosso país, conquistou muitas coisas, né, com seu trabalho. Eu sempre achei o Palmeiras um time sem muitas estrelas, né, mas muito aguerrido, muito organizado, e isso tem muito o dedo do treinador, né? A gente que acompanha assim de fora vê que é um cara que sabe gerir também um grupo, né? Igualmente o Antônio, né, falando um pouco do Antônio agora. Conheci o cara tem uma semana, mas já parece que eu conhecia há bastante tempo, não só porque eu tô jogando, porque eu joguei contra o Cruzeiro, mas no dia a dia a gente vê um cara ali que Ele já demonstra uma familiaridade, né, aqui Isso, no Cuiabá. exatamente, que tenta se aproximar do atleta, e isso é muito importante, né, para confiança, para dar moral pro grupo, e isso ele tenta fazer, dar moral pro grupo, para ter o grupo nas mãos, né, para quando precisar de todo mundo tá apto a ajudar ali. E a gente tá dando moral pro Antônio Oliveira, né não? É, sim. Tamo junto. Tem um recadinho aqui, Fica tá? à vontade, Antes de nos Pedro Lima. despedir. Carlão, da Fúria Cuiabá, acho que talvez um dos torcedores mais antigos do Cuiabá Esporte Clube, desde a sua fundação lá em 2001, quando não tinha ainda time profissional. Cuiabá ingressou no profissional em 2003, e ele é um dos fundadores da Fúria Cuiabá, que é uma das torcidas organizadas do Dourado, tem a raça cuiabana também, e ele tá mandando aqui, Pedrão, se der tempo aí, fala por mim, como que o Sobral não estava jogando? Esse monstro arrumou o meio-campo com os demais companheiros, joga muito esse cara, parabéns pela vitória sábado, e que segunda, e que sábado vem aí mais 3 pontos na Arena Pantanal, parabenizando também você, Camila, todos pelo programa. Muito bem, Um Pedro abraço Lima. a todos aí da Fúria. Manda um abraço pro Carlão e pra Fúria, vai. Um abraço, Carlão, Deus abençoe, espero vocês lá diante do Curitiba para nos apoiar durante os 90 minutos e no final do jogo a gente comemorar junto aí essa vitória. Tendo a vitória, o Fernando Sobral vai lá na Fúria Cuiabá assinar umas faixinhas lá, beleza? Mas esse Pedro Lima é abusado, ele tá fazendo já tô promessa convocando. em nome do outro. Eu prometo, ele entrega. Perfeito, assim. Pedro Lima. Tá certinho. Sobral, só agradecer mais uma vez. A gente recebeu muita mensagem aqui, não consigo colocar as perguntas de todo mundo, mas agradecer o Jaerson, que encaminhou, parabenizou também o seu trabalho por aqui, Daniel Gomes, Lúcio, Júlio César também tá passando por aqui. Uma série de mensagens Lúcio? desejando... Não é o Lúcio, Então nosso um abraço Lúcio, pro meu mas chefe, Lúcio é Júnior. outro Lúcio. Não posso deixar. Mas agradecer a sua disponibilidade por vir aqui. Eu falei meia hora, Pedro Lima, ó.
Arranquei 1 hora dele. Falei, não, Boa. é meia horinha, mas seguramos ele por aqui, mas agradecer. Mais uma vez, desejar sucesso aí e que tenha belas atuações pelo Cuiabá, enfim, possa sempre ajudar o clube, que a gente fica feliz, né, Pedro Lima, com essas Muito. vitórias, com o crescimento do Cuiabá, né, porque isso aí traz um destaque muito grande para nossa cidade, para o nosso futebol, para o nosso estado, e que seja aí uma bela temporada para você. Obrigada mais uma vez, fica à vontade aí para se despedir do nosso ouvinte. Eu agradeço, né, a vocês pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco. Espero continuar dando o meu máximo para representar não só o Cuiabá, né, como equipe, mas todo o Mato Grosso, né? A gente sabe que o Cuiabá tem uma referência muito grande jogando nesse campeonato que é tão visado, né? Então espero que a gente possa fazer o nosso melhor para representar todo o Mato Grosso da melhor maneira possível. Tenho certeza que se a gente fizer história, fizer um campeonato aí de cabeça, né, de chegar lá em cima, todo o estado vai tá sendo mais visado ainda. E deixar o meu abraço a todos os ouvintes também, agradecer pelo carinho, pelas mensagens, pelas perguntas, desejar o melhor de Deus para todos eles aí. Espero em outra oportunidade aparecer aqui mais vezes também. Já se tá vocês convidado. tiverem gostado, né? Gostamos muito. Mas é isso, agradecer a todos. E A nossa preocupação é se você gostou. não, gostei demais. Gostei demais. Experiência que nem todo jogador gosta, mas é importante estar conversando um pouco com vocês, com o torcedor, né? Exato. Isso eu sempre fiz na minha carreira, tentar ser um pouco próximo do torcedor, porque eu fui torcedor e eu sei como o torcedor gosta, né, desse contato com o atleta. A gente também.